Oi, pessoal! No vídeo de hoje de português, nós vamos estar falando sobre a classe gramatical preposição e também sobre a locução prepositiva. Então, vamos entender o que seria a preposição. A principal função delas, das preposições, é de ligar palavras dentro das frases e também uma outra função que as preposições podem ligar as frases dentro do texto. Então, duas funções. Podem ligar palavras dentro de uma frase, ou dentro das frases, ou também pode ligar frases dentro de um texto. Tudo isso para dar um sentido, um significado aos trechos do texto, e estabelecendo uma relação entre um e outro, senão eles ficam soltinhos, né? Alguns exemplos de preposições que a gente pode ter aí é a, com, contra, de, para, sem, sobre. Existem algumas preposições que elas podem vir isoladas, como a gente acabou de ver, ou junto com outras palavras. Por exemplo, a preposição de mais o artigo a ou o pode vir como da ou do. A preposição de mais os pronomes demonstrativos essa ou esse, que pode ser dessa ou desse. A mesma coisa na ou no, a mesma coisa nessa ou nesse. Ao ligar as palavras, as preposições esclarecem o significado que existem entre elas, né? Qual é o sentido que eu quero passar naquelas frases, naquelas palavras, né? Naquele texto. Então, aqui são algumas outras preposições que a gente não viu no slide anterior, né? Por exemplo, como após, sobre, traz, por, né? Para. Existem as preposições com os artigos, como a gente já viu. Então, quando eu tenho o acraseado, é uma preposição, né? Como a gente pode ver aí. Em mais a é na, a mais o é ao, em mais o é no, de mais a é da, per mais a é pela, per mais o é pelo, né? E a preposição mais o pronome demonstrativo que a gente já viu. Aquela, craseado, né? Porque já tem um a ali a mais, e você está somando mais um, que é a preposição. Desta, desse, naquele, aquele, desse, deste, naquele. E a preposição mais um advérbio. Por exemplo, a, né? A preposição a, mais o onde. Então, fica aonde. A preposição de, mais o advérbio aqui, fica daqui, né? E a mesma coisa, donde, dali, né? Bom, então, ao ligar as palavras, as preposições também esclarecem o significado que existe entre elas. Olha só, por exemplo, quando eu quero ter um significado de assunto, né? Eu uso as preposições de e sobre. Olha o exemplo. João fala sobre música frequentemente. É o assunto, né? Outro significado aí que a gente pode dar à preposição com. Então, é companhia. Fui com Maria ao parque, companhia, né? Ausência, aquele homem vive sem alegria. Ó, a preposição de ausência, sem. De oposição, contra. De direção, ao, para. E de lugar de origem, de, né? E de matéria, por exemplo, fizemos um castelo de areia. Então, perceba que a preposição de pode ser de um lugar de origem, a moça veio de Paris, né? Ou pode ser também um significado de matéria. Fizemos o castelo de que material? De areia, tá? Bom, e as locuções prepositivas? Elas são um conjunto de duas ou mais palavras exercendo a função de preposição. Olha os exemplos aí: abaixo de, através de, ao redor de, além de, a respeito de, ao lado de, apesar de acordo com, em vez de, embaixo de, perto de. Perceba que sempre a preposição na locução prepositiva vem no final da expressão da locução prepositiva, né? Então, olha aí outros que a gente não viu no slide anterior. Então, por exemplo, junto com, em frente a, ao encontro de, né? E assim por diante. Aqui você, se quiser entender mais um pouquinho de cada locução prepositiva, pode pausar o vídeo aqui e ler cada um, tá bom? Mas me fala uma coisa, como é que eu faço mesmo para diferenciar uma locução prepositiva de uma locução adverbial? A diferença é que na locução prepositiva, o último vocábulo é uma preposição, e enquanto que na locução adverbial nunca é
uma preposição. Então, olha lá, locução adverbial, a preposição vem antes, nunca vem depois da palavra, tá? Então, por exemplo, aí a locução adverbial, venho de longe. E qual a diferença da locução prepositiva? O de, que é a preposição, vem depois da expressão que eu estou dizendo do lugar. Estava longe de ti. Então, percebe que o de é fundamental para poder diferenciar uma locução adverbial de uma prepositiva. Neste caso, a locução adverbial, a preposição sempre vem antes, e na locução prepositiva vem depois da expressão do significado daquela palavra que eu estou trazendo um significado, tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham um bom estudo. Não esqueçam de deixar o seu joinha e de nos seguir nos canais, tá bom? Até o próximo vídeo.